Cidade, a Matrix em que vivemos. Se porque tínhamos a liberdade de passear despreocupados, descansar nas praças e desfrutar de facilidades, achávamos que éramos livres. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A humanidade, em sua evolução, partiu de pequenos bandos nômades. Evoluiu para tribos com moradias fixas por causa do advento da agricultura. Nesse momento, a humanidade evoluiu exponencial e organicamente até que chegamos à complexa organização dos estados atuais. Isso ocorreu porque unir-se a outros seres humanos, criando uma sociedade que busca o lucro e mantém uma divisão do trabalho, gera melhores condições de segurança e sobrevivência. A partir do momento no qual a humanidade passa a viver em territórios fixos, surgem os primeiros agrupamentos humanos que dariam origem às cidades modernas. No entanto, a vida mudou muito de lá para cá. Cada vez mais complexas e frágeis, as redes que viabilizavam as cidades funcionam em cadeia, ou seja, nada pode dar errado. Por exemplo, as cidades produzem serviços e produtos industrializados que dependem de insumos, que por sua vez vêm da natureza, de áreas rurais ou até mesmo de outras indústrias. Todo esse trânsito de insumos requer primeiramente uma rede de indivíduos trocando entre si, uma rede de infraestrutura de transporte e, mais importante, um meio de troca, como o Bitcoin ou dinheiro. Viver hoje numa cidade é poder desfrutar de todo o comodismo e praticidade que o avanço tecnológico, organizacional, linguístico e de saúde proporcionam. Assim, podemos dizer que o urbanismo é o ápice da realização humana no sentido de possibilitar um lugar seguro para viver. Mas vamos destrinchar como estão organizados alguns serviços urbanos que utilizamos diariamente. Número 1. Reconhecimento de propriedade. Hoje, somente a burocracia estatal pode reconhecer a propriedade de um lote, inclusive com serviços e taxas duplicadas de escritura e registro de escritura. Ainda, o Estado reserva para si boa parte das áreas e trata a propriedade privada como aforamento, ou seja, um tipo de concessão estatal que data do Brasil Império. Com o reconhecimento de sua propriedade vem o talão do IPTU. O governo não trabalha de graça, certo? Mas cabe aqui adicionar que as novas tecnologias estão pondo em xeque todos os cartórios estatais do mundo. Como a blockchain vai influenciar esse nicho dominado pelo Estado é uma situação que poderemos ver muito em breve. Número 2. Vias. O poder público é o único ente que pode executar ou manter vias, inclusive penalizando quem o fizer de maneira informal. Por todo o país há casos de multas por pavimentar ou recuperar vias, inclusive casos nos quais prefeituras desfazem o asfaltamento executado, o que resulta em ruas esburacadas Brasil afora. Isso é o que nos é veiculado, mas o que não vemos é que as grandes vias arteriais, também chamadas de vias expressas do Brasil, são construídas e administradas por empresas privadas, pagas pelo governo, é claro, com o dinheiro do pagador de impostos. Número 3. Água. O abastecimento de água é atribuído a uma autarquia municipal ou concessão que opera captação, tratamento, reserva e distribuição, tudo centralizado no mesmo órgão ou empresa. Por terem aval estatal, tais empresas regularmente apresentam um abastecimento intermitente, ou seja, quando há distribuição de água de modo irregular, como em São Paulo quando há crises hídricas. Tratamento precário ou ineficaz, como a SEDAI, entregando água contaminada com geosmina no Rio de Janeiro, ou captação insuficiente de água, como na região semiárida nordestina, onde as residências muitas vezes são abastecidas por água não potável. Além disso, ter o monopólio do mercado garantido pelo governo deixa agentes ineficientes no mercado. As perdas ultrapassam 40% na distribuição, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS. Número 4. Esgoto. A coleta de resíduos residenciais e industriais também é atribuição de autarquia municipal ou concessão, que cobra o serviço junto com a fatura de água sem nem mesmo coletar os efluentes. Há casos de ligação de águas pluviais na rede de esgoto e vice-versa, gerando sobrecarga numa das redes e ocasionando poluição de corpos hídricos e enchentes. O tratamento ineficiente e plantas de estações de tratamento de esgoto ultrapassadas despejam poluição de efluentes nos rios, o que impacta tanto a captação quanto o tratamento da água captada, encarecendo os processos vistos no item anterior.
Número 5. Eletricidade. O fornecimento de energia elétrica é destinado a uma empresa ou concessão estatal que executa a ligação de energia elétrica aos lotes. Quando a empresa tarda ou falha a ligar, rapidamente ligações clandestinas acontecem, visto que hoje em dia é impossível se viver sem energia elétrica, o que aumenta o risco de acidentes e gera um passivo para a própria empresa, visto que em casos de ligações clandestinas, a empresa não recebe pelo serviço prestado. Nesse caso, os incentivos, de qualquer maneira, estão no sentido de prover o serviço, mas há um custo e eficiência impossíveis de serem medidos, dado o caráter monopolista. Número 6. Resíduos sólidos. A coleta de lixo também é uma autarquia ou concessão estatal, que é remunerada por peso de resíduos sólidos e transportado para o aterro ou lixão municipal, os quais, muitas vezes, se localizam em áreas de adversários políticos do atual prefeito ou governador propositalmente. Os aterros e lixões municipais de caráter centralizado são montanhas de resíduos, centros de poluição do ar, do solo e das águas superficiais e subterrâneas, futuras áreas comprometidas, foco de incêndios periódicos, criadouros de pestes de todo tipo, aves e animais necrófagos. Número 7. Transporte. É o setor que assume algo parecido com concorrência, mas realmente só parecido. Os transportes urbanos são os transportes ferroviários, trem e metrô, transportes rodoviários, ônibus e carros, e os hidroviários, que circulam por corpos hídricos como barcos. Cada modal de transporte poderia ter um texto exclusivo discorrendo sobre como o Estado o restringe e o torna ineficaz. Porém, para explicar melhor, falaremos brevemente sobre eles. Em algumas cidades, os serviços ferroviários são estatais, e em outras, concessões, o que garante um serviço de caráter monopolista, logo, ineficiente, de má qualidade e caro. Já os transportes rodoviários possuem um modal privado, os automóveis e os coletivos, e às vezes públicos, como ônibus, o meio de transporte mais utilizado no Brasil. As linhas de transporte coletivos são distribuídas em concessões e licitações públicas, o que garante que haja um ciclo das mesmas empresas recebendo as concessões governamentais. Além disso, é o Estado que diz quais linhas podem existir, quais tipos de ônibus podem rodar pelas linhas, e muitas vezes, quanto a empresa pode cobrar pela passagem. Isso gera uma inércia enorme em todo o modal, impedindo inovações e criando meios de transportes piratas, como as vans sem licença no interior do Rio de Janeiro. E o modal menos conhecido para a maioria dos brasileiros é o aquático, mas muito utilizado nas regiões do Norte e do Nordeste. Os navios não servem somente para transportar carga. Para muitos, é meio de transporte padrão entre suas casas e centros comerciais. Principalmente para as áreas ribeirinhas, o barco é o único meio de locomoção, visto que não existe infraestrutura rodoviária nessas áreas. Mas, como de costume, o Estado impõe regulamentações como diversos tipos de autorizações dependendo do serviço prestado, que são regidas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Número 8. Construção. Para construir, o estamento burocrático assume que o cidadão necessita de licenças, cuja concessão é de monopólio estatal. Obter um auto de conclusão de obra, popularmente conhecido como habite-se, hoje em dia se tornou uma maratona, na qual se percorre as secretarias de urbanismo, trânsito, meio ambiente, fazenda, corpo de bombeiros e, dependendo, também vigilância sanitária. Cada secretaria dessas tem um rol de procedimentos, exigências, taxas, projetos, planos e estudos, que geram pendências, mais taxas, renovações, adequações, publicações, etc., que são regulamentadas por portarias que mudam a cada novo secretário ou superintendente, sem aviso prévio nem justificativa. Ao longo do tempo, só aumentam as exigências para a liberação de qualquer empreendimento, mesmo uma simples residência. Se você viu o vídeo até aqui e está com a percepção que o Estado estragou tudo, calma, fica pior. Desde 2001, cada cidade brasileira com mais de 20 mil habitantes é obrigada a elaborar seu próprio plano diretor. Nas décadas anteriores à exigência estatal, muitas das grandes cidades preocupavam-se com o planejamento da expansão urbana, encomendando estudos de empresas especializadas ou dispondo de seu próprio corpo técnico para tal. A pergunta então é: o que deu errado? Para entender isso, vamos responder a outras 3 perguntas. O que é o plano diretor?
O que ele era para ser, eu não sei, mas o que ele se tornou é um emaranhado de sofismas e ordens autoritárias sobre sua propriedade, baseados em ideologias marxistas e identitárias, onde sua casa tem função social e a cidade tem a função de aplacar as injustiças sociais. Ao longo do tempo, foi aumentando a complexidade e hoje legisla sobre absolutamente tudo, até o tamanho da sua janela. Quem faz o plano diretor? Bom, são burocratas municipais que delegam para as outras autarquias a preparação do texto, ambiente em que os incentivos são os oriundos da política e suas conveniências. Normalmente são gente sem experiência prática, presas a ideologias acadêmicas ultrapassadas ou modelos urbanísticos que só são bonitos e funcionais nos livros. Qual o alcance do plano diretor? É a área do próprio município, mas há um entendimento entre os burocratas de conter o avanço da área urbana. Para isso, desenham no mapa até onde a cidade pode ir. Ao restringir a área, criam uma escassez artificial de lotes urbanos. Isso, junto com toda a burocracia e regulamentação, acaba no encarecimento de qualquer empreendimento na cidade. É só o cidadão comum tendo que pagar mais para viver. Por isso, muita gente tem ido para a zona rural ou para a informalidade. Quando digo informalidade, falo sobre sair do radar dos fiscais da prefeitura. Em invasões ou loteamentos clandestinos, a despeito do que alardeiam os jornais da mídia centralizada, as pessoas organizam-se na divisão e demarcação dos lotes. Cavam seus poços para obter água potável na frente e as fossas para resíduos no fundo. Reaproveitam o que dá do lixo e incineram o resto. Abrem e mantêm as próprias vias, formam redes de vizinhos para se proteger. Trocam bens e serviços e combinam ações. Abrem seus comércios, oficinas e pequenas indústrias. É o cidadão comum se organizando e se associando livremente. Sim, esta é uma zona libertária. Com toda a escalada de autoritarismo dos últimos tempos, é de se temer que coisas piores venham no futuro. O Estado está tornando a cidade um lugar inóspito. Preparem-se. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por CryptoBR, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe do projeto. Até a próxima.